Olá pessoal, estamos com a doutora Tatiana Takeda, advogada, blogger, especialista em autismo. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer estar com vocês do Esporte Saúde. Muito obrigada pelo convite. Como é poder e ter propriedade para falar sobre autismo num país, talvez com essa supressão de informação, você como blogger que tem acesso a um espaço talvez universal, mas talvez com pouca propriedade falar de coisas tão sérias. Quando eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, eu corri atrás de informações. Só que, infelizmente, eu encontrei pouca informação, poucos blogs, poucos sites que falassem de coisas que realmente eu queria estudar, principalmente sobre saúde, porque quando você recebe um diagnóstico, você foca muito na questão da saúde e esquece um pouquinho das outras coisas que vão vindo ao seu tempo, como, por exemplo, vem a educação, vem os outros direitos. E aí eu percebi que eu teria que estudar. E eu comecei a me especializar nesse assunto, fiz uma pós-graduação em ensino estruturado para autistas, direito educacional, que é a minha área, que é o direito, e comecei a fazer cursos também na área da saúde, pelo incrível que pareça. Fiz um curso de 8 meses de terapia ABA, para estar aí entendendo o que os terapeutas faziam com meu filho. E é muito importante hoje essa busca por conhecimento em cima desse assunto, que é o transtorno do espectro autista, porque a gente tem assim, números que acabam por assustar. A sociedade não tem noção do quanto o número de autistas tem aumentado. Para você ter ideia, Jefferson, em abril do ano passado, em abril de 2018, o Centro de Doenças dos Estados Unidos liberou um número que estarrece. Disse o seguinte, que um bebê a cada 45 nascidos é autista nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Então, assim, não é porque é lá que aqui possa ser diferente, né? Lá eles têm condições de estatísticas. Infelizmente, aqui a gente tem um censo de 10 em 10 anos. A gente teve o censo do IBGE em 2010. Então, os nossos números estão defasados. E o que pouco se fala, que são vários níveis, né? Então, muita gente tem um autista dentro da família e nem sabe. Às vezes, com um comportamento um pouco diferente, a pessoa talvez aquela introspecta, fala, ele não é muito sociável. Pode ser que ele tenha o espectro autista e nem tenha sido diagnosticado, né? Como é que é isso para as pessoas conviverem com algo que nem conhecem? Existem 3 graus dentro do espectro, que é o leve, o moderado e o grave. Mas isso não quer dizer que é estanque. Leve, moderado e grave. A gente tem um espectro, não é à toa que chama espectro. Então, pensa que o autismo pode ser do azul clarinho até o azul bem escuro. Olha o tanto de nuances que a gente tem entre o claro e o escuro. Então, nós temos dentro do espectro leve várias nuances, dentro do moderado várias nuances, assim como também do grave. Mas é engraçado que às vezes as pessoas pensam assim, o transtorno do espectro autista, quando ele é grave, é que dá mais trabalho, que a pessoa tem mais hipersensibilidades, mais dificuldades. Não é bem assim. Eles são extremamente inteligentes e só que talvez não consiga externar essa inteligência toda, ou eu estou enganado? Como é que seria mais ou menos isso? Na verdade, assim, uma outra notícia assim, que não é das melhores, porque existe aquele mito que o autista é um gênio. Não é bem assim. Não é bem isso. Tanto é que a grande maioria dos autistas possui algum tantinho ali de retardo mental, do grave ao leve também, né? Então, assim, é uma porcentagem menor que tem esse intelectual preservado. Entendi. E aí, quando a gente tem um autista que foca nos interesses dele, às vezes ele é um autista grave, mas ele pode ser um gênio, por exemplo, no piano. Por quê? Porque eles têm um hiperfoco. Imagina a sua cabeça, a nossa cabeça, né, de neurotípico, que é aquela pessoa convencional. Nós temos 1000 informações no dia. O autista, não. Ele meio que filtra as informações que ele quer. Então ele consegue preservar a mente dele de modo que ele foca naquilo que ele gosta. E se ele foca naquilo,
provavelmente ele vai ser ótimo naquilo, porque direciona ele 100% tá naquilo livre que de ele tem outras interesse informações. e o resto não importa. Também, exato. Então, como eu estava dizendo, a gente tem esses 3 graus e não quer dizer que o autista leve não tenha grandes dificuldades. Não importa se é leve, moderado ou grave. Todos eles têm grandes dificuldades e quando a gente fala desses 3, a gente tem que chamar muita atenção para a questão da sociabilidade. A gente tem que dar atenção para um assunto, Jefferson. Nesse ano agora, a gente tem que falar de 2 assuntos, os assuntos do momento. Primeiro, bullying. Porque os nossos autistas, eles são as vítimas perfeitas. E um outro assunto muito importante que não pode ser deixado de lado, que é a saúde mental da pessoa que cuida. Porque estamos vendo aí nas redes, nos grupos, que os familiares, os pais, às vezes são os avós ou são uma outra pessoa que é responsável, estão adoecendo. Por quê? Porque aquele autista, de repente, ele demanda tanto. E não vamos falar só de autista, não. Vamos falar de outras deficiências também, né? Vamos falar das pessoas responsáveis por pessoas com deficiência ou doenças crônicas que não têm autonomia, né? Vamos pensar nesse público que não tem autonomia. Então, eles demandam muito o cuidador. E o cuidador está entrando em depressão, o cuidador está adoecendo, o cuidador está morrendo primeiro do que o protegido dele. E esse assunto a gente tem que falar, porque a gente tem que despertar o público, a gente tem que mostrar para as pessoas que não é egoísmo você também pensar em si mesmo. Com certeza. Né? Na minha visão, geralmente a pessoa quando tem detectado um ente próximo em casa, eles procuram ajuda por conta dele. E na minha visão, quem mais precisa é quem não tem, né? Quem vai cuidar dessa pessoa para entender como é que funciona, justamente para não incorrer nessa problemática, né? Que você acabou de me dizer, que eu nem sabia. Porque é muito difícil, né? Você tentar prever o que ela está precisando, porque essa comunicação, talvez no primeiro momento, ela seja muito difícil, né? Você se aproximar, talvez gestos de carinho excessivo, eles talvez vão repudiar e não vão se afastar mais. Então, dosar isso, saber conviver, aproximar ele da pessoa e aproximar ele também de outras pessoas deve ser bem complexo. Com relação a essas características, né, do autista, eu costumo dizer o seguinte: eles são muito parecidos, porém eles são muito diferentes. Quando você coloca 3, 4 autistas, pode colocar 3, 4 autistas moderados juntos, como eu já fiz, chamando amigos que têm filhos autistas e a gente colocou as crianças juntas, né? Eles são muito parecidos em algumas características, mas cada um é de um jeito, é incrível, sabe? Cada um tem as suas particularidades. Por exemplo, eu sou mãe de uma criança autista de 7 anos, o Theo Luiz. E o Theo gosta de colo, gosta de carinho, ele gosta de ser tocado. Ele não gosta de ser tocado por pessoas que ele não conhece, mas pelas pessoas do métier dele, que ele tem convivência, ele praticamente mendiga o tempo inteiro carinho, né? Então a gente tem aí outro mito, que é aquele mito do toque, o mito do barulho. Realmente, existe uma hipersensibilidade sensorial? Existe, mas não é a mesma hipersensibilidade sensorial para todos. Outro exemplo, o meu filho Theo, ele está acostumado a ficar em ambientes barulhentos. Eu já conheço vários outros autistas que não suportam ficar em ambientes barulhentos. O meu filho odeia luz. Ele não gosta. Ele sente mal com aquilo é uma agressão para ele. E falando no termo agressão, é importante que se saiba que com relação à hipersensibilidade sensorial que o autista tem, a gente tem que respeitar, né? Eu já vi casos, por exemplo, de criança que chegava na escola e chegava na sala de aula e começava a chorar. E aí os pais não sabiam o que acontecia, porque ele ia todo feliz para a escola, chegava lá, chorava. E aí um dia a psicóloga foi junto com essa criança, junto com esses pais, para analisar o que acontecia, porque ele gostava de ficar na escola, mas o momento da chegada era cruel. Ela descobriu que na hora que ele chegava tinha uma luz, uma lâmpada na sala de aula, que acontecia o quê? A luz batia na cara dele. E ele se sentia agredido com isso.
Quando você vê uma criança autista se jogando no chão de um supermercado, geralmente as pessoas olham e falam assim, nossa, birrento, é birra. A pessoa não imagina que essa hipersensibilidade sensorial, ela é tão aguda que aquilo que ele está sentindo é dor. Eles sentem uma confusão tão grande dentro deles que aquilo dói. A gente vê relatos de autistas adultos dizendo isso, que quando eles têm um meltdown, eles costumam dizer isso, né? Que é essa crise que vem, dói tanto que alguns batem a cabeça na parede. Você já ouviu falar de autista batendo a cabeça na parede? Tem demais, tem demais. Por quê? Quando eles batem a cabeça na parede, eles tentam fazer com que aquela dor interior ela seja amenizada com aquela outra dor exterior. Então o motivo para isso é a confusão, aquilo que eles estão sentindo por dentro. Eu percebo que às vezes alguns autistas têm uma convivência muito boa, às vezes tem um ambiente já de amizade, famílias são amigas, e crianças autistas e não autistas ali convivendo tranquilamente, mas às vezes ocorre algo abrupto que tira ele dessa situação mais tranquila, que deixa ele um pouco mais nervoso. Isso talvez seja reflexo da família ou seja da própria criança. Tem alguma ligação? Eu acho que já é o ranço da discriminação. É o preconceito, é a discriminação. E aqui a gente tem alguns livros aqui que falam principalmente sobre os direitos da pessoa autista e das pessoas com deficiência. Lembrando que, de acordo com a Lei 12.764 de 2012, o autista ele é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Desse modo, como ele é pessoa com deficiência, ele é amparado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, na minha opinião, é a principal lei que nós temos hoje no Brasil, porque ela abarca diversos direitos. Entre esses direitos, inclusive, é o primeiro elencado lá na lei, é o direito à não discriminação. E o direito à não discriminação da pessoa autista, da pessoa com deficiência, ele enseja, inclusive, pena. O artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que a gente chama de LBI, diz que aquela pessoa que discriminar ou incitar outra pessoa a discriminar uma pessoa com deficiência em razão da sua deficiência, pode ter aí uma pena de 1 a 3 anos e multa. E essa pena ainda pode ser aumentada se aquela pessoa com deficiência ela tiver os cuidados da pessoa que discriminou. Aí já vai para 2 a 5. Isso é muito sério, né? Na minha opinião, eu acho que é pouco difundido, as pessoas não entendem direito o que são esses direitos, até onde são aportados e até o próprio convívio, né? Na maioria das vezes, eu vejo que as pessoas que discriminam até acham que não estão discriminando, né? Que é um negócio bem complexo. Mas o papo tá muito bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Sim, pessoal, estamos de volta. Doutora Tatiana Takeda falando sobre o direito dos autistas. É algo pouco falado e talvez muito confuso, né? Como eu estava te dizendo, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que toda família de autista, toda família de pessoa com deficiência e a própria pessoa com deficiência, se ela tiver discernimento, né? Ela deve ter na cabeceira da cama dela. Porque, gente, aqui tá tudo aqui. Direito à não discriminação, direito à inclusão escolar, direito à saúde, direito a esporte, lazer, atividades culturais, direito a atendimento prioritário, direito a passe livre, né? A gente tem uma gama de direitos, olha só, a gente tem direito à meia entrada, né? A descontos, isenções de impostos. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Só que não basta você saber, eu tenho direito à meia entrada. Calma, como que funciona essa questão do direito à meia entrada? Qualquer pessoa com deficiência tem direito à meia entrada? Não. A legislação federal, ela diz o seguinte, que aquela pessoa com deficiência que for beneficiada com o benefício de prestação continuada do governo federal, via INSS, o famoso BPC, que vem lá da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS. Se ele tem um cartãozinho, ou se ele tem um documento que comprova o vínculo dele,
de pessoa com deficiência com o INSS, ele pode entrar. Ele pode pagar a meia entrada, sim. Mas são esses. A legislação federal fala nesses. Então não são todos que têm direito à meia entrada. E às vezes a gente vê brigas homéricas de pessoas que acham que têm esse direito, mas não têm. O que nós temos são legislações aí estaduais, municipais, que às vezes liberam, né? Aliás, desculpa, sim. Às vezes nem é legislação, às vezes é o próprio local que libera, às vezes tem um teatro que ele fala, a pessoa com deficiência pode entrar, às vezes é um cinema que já existe lá no regimento dele, que libera, né? Mas não são todos que têm. Como é que foi a inclusão do Theo na vida esportiva? Partiu de vocês, ele tinha um interesse, e como é que funciona isso? Eu sei que ele gosta muito de estar praticando atividade física, convive muito bem com as outras crianças, e o que mudou na vida da família? Quando você tem uma criança diagnosticada com autismo, você pensa na saúde. E aí depois a gente vê que tem a questão da educação. E aí chega um momento que você abre mais o leque. E por que não esporte? Né? Eu tinha muita vontade de colocar ele no judô. E aí eu reuni com a psicóloga, com a fono, com a Theo um dia e perguntei, gente, eu queria tanto colocar o Theo no judô, né? É uma atividade assim que tem uma disciplina, talvez o que ele precise, né, seja disso. E elas falaram assim, as três, disseram assim, preferimos capoeira. Não que o judô não seja ótimo, o judô é ótimo, né? Mas por que? Aí eu perguntei, mas por que a capoeira ao invés do judô? Porque a unanimidade aí tá absoluta. Exatamente. A unanimidade veio de uma questão fonológica. Como o Theo tem uma dificuldade muito grande verbal, elas disseram que a capoeira, dada a música, ajudaria muito na consciência fonológica, né, para o desenvolvimento fonológico dele. E talvez eu acho que até nessa primeira etapa agora, né, da inclusão dele, dessa formação dele enquanto criança, adolescente, a mobilidade, dada a situação lúdica que a capoeira traz, eu acho que também concordo que é bem melhor. Sim. Bem melhor para o desenvolvimento. E tô sabendo até que o pai dele pratica, foi voluntário ou o Theo obrigou ele a fazer também? Não, eu acho que na verdade o pai tava doido para fazer usou eu desculpa. Acho que foi uma desculpa muito boa, sabe, pro pai ir junto. Então 2 vezes por semana eles vão pro clube, fazem a capoeira, os dois, inclusive é o momento deles. Legal. Porque a gente vive nessa correria, trabalhando, tentando ficar com os filhos o máximo possível. O Theo, ele demanda muita gente por conta das terapias, né? Mas além disso, a gente precisa ter também os momentos de lazer. Então a gente, às vezes, na hora que a gente consegue sentar no final de semana para descansar, a gente liga a televisão, aí a gente olha um pro outro, vamos ter que ir pro parque, né? Vamos ter que ir pro parque, porque menino dentro de casa tem que gastar energia. Tem que gastar energia. E para que melhor do que uma capoeira? Para gastar energia. E o bom é a obediência de comandos. O Theo, ele faz capoeira com o mestre Taquinha. Eu vou chamar de mestre, mas ele fica bravo quando meu chama amigo, de mestre. Um abraço pro Taquinha aí, meu xará Jefferson. Beijo pro Taquinha. E o Taquinha, ele impõe os comandos pro Theo Luiz e ele obedece. Isso é fantástico, né? Às vezes, o Theo, ele tem reações que a gente não imaginava que ele teria. E como ele é meio robotizadozinho, tem aquela dificuldade, né, postural, porque ele tem uma dificuldade postural, a capoeira dá mais esse molejo para ele, né? É importante. E além de ser um momento com o pai dele. Com certeza, eu acho que a interação da mobilidade com equilíbrio, com a consciência corporal que ele está adquirindo agora, e dada essa ação lúdica, né, de cantar, de interagir, né, na roda de capoeira, com certeza é um diferencial que vai ajudar muito. E o esporte eu acho que é a ferramenta que mais aproxima, né, a pessoa da família e a família da sociedade. A gente consegue ter esse momento de tranquilidade nessas ações talvez tão corriqueiras, né, tão rápidas que as pessoas fazem e hoje até talvez por obrigação, que me entristece muito, né? E muito me alegra poder falar de um esporte tão pouco difundido
utilizando e fazendo parte, né, da vivência do autismo, que eu acho que também deveria ter um lugar de destaque para que as pessoas entendam mais do que é o autismo e para se portar, talvez, até com outras pessoas que têm autismo em seus variados graus, né, que a gente estava falando. Essa dificuldade de você entender o grau de como fazer com aquela pessoa é uma pessoa normal que demanda uma atenção especial. Sabe o que eu acho mais lindo na capoeira? Eu ouvi uma vez o mestre Camilo dizer isso e ficou gravado na minha mente. A capoeira sempre foi um esporte, uma dança, uma ciência que sempre foi discriminada. Sim. E por ter sido, na sua história e até hoje, tão discriminada, a capoeira não discrimina ninguém, né? E eu falo isso e eu arrepio, porque quando eu vejo na capoeira crianças com paralisia cerebral, autistas, downs, gingando, se divertindo, atendendo comandos, não, aquilo é excepcional, sabe? É lindo de se ver. Certa feita eu tinha um outro programa em outra emissora, era ao vivo, a gente recebeu o Taquinha com os seus alunos lá. Me lembro como se fosse hoje, tinha uma menininha que ela estava no andador e ela quase que não tinha os movimentos da perna. Ela soltou o andador e começou a gingar e participou, e quando eu vi o estúdio estava todo mundo comovido com aquela ação tão simples e para ela natural, ela estava brincando e expressando ali talvez o seu momento de auge, né? Naquela interação ali que as pessoas estavam falando, que ela nem entendia o que, e ela, em gestos e movimentos, ela demonstrou a importância que é ser incluída, né, na sociedade. Então eu vou te falar uma coisa, todos os eventos esportivos que a gente vê pessoas com deficiência ali superando as suas dificuldades, entrando naquela coisa do esporte, daquele determinado esporte, é sempre comovente, é sempre emocionante, né? E eu acho que a capoeira, ela ainda seduz mais a gente por conta da música, por conta daquele calor humano que daquela existe ali na roda, né? É maravilhoso. E como é que está sendo a família tá interagindo com a capoeira e só o pai e o Theo tá fazendo e você e a mais nova ainda não participar disso? Não, eu e a pequenininha, a gente ainda não tá fazendo a capoeira, né? Tá no planejamento. E aí, quando o pai sai com o Theo para aquele momento deles... Aí vai ter o momento das meninas. As meninas têm outro entendi, momento. Desculpa, né? agora. Talvez um momento, assim, não muito esportivo, né? Mas as meninas têm um momento, as meninas vão pro shopping. Aí né? tá certo. As meninas fazem alguma coisa em casa que com os meninos em casa é mais difícil. Mas eu acho que proporcionar para ele também esse tempo só com o pai dele é importante. Isso aí, satisfação poder falar um pouco de autismo. Acho que tem muito mais para a gente abordar, para a gente falar. Está convidada para o nosso primeiro festival Esporte e Saúde, com certeza a gente vai estar abordando lá temas como o autismo. O Taquinha vai estar presente com a capoeira inclusiva, e você está convidada a também fazer presente e convidar a todos para te seguir lá no blog. Quem queira entender mais, entender melhor, a Tatiana Takeda tem um blog que fala sobre isso, e precisar também de ações jurídicas, também a doutora é habilitada para estar ajudando vocês. Obrigado. Eu que agradeço. A gente está no Instagram como Direito e Inclusão, no Facebook como Direitos e Inclusão das Pessoas com Deficiência por professora Tatiana Takeda. E temos também o site novinho, saiu do forno agora essa semana, que é o www.tatianatakeda.com.br. É isso aí. Vamos dar uma chegada lá, vamos entender mais o que é direito de inclusão, o que é autismo. Eu vejo que as redes sociais hoje são muito banalizadas, né? Tem muita informação, mas muito prolixa, pouco se aproveita daquilo. Tem um canal que está falando e tratando de coisas tão sérias, uma pessoa que tem tanta propriedade familiar e na ação do direito aí. Vamos acompanhar e vamos difundir, que eu acho que isso é muito importante para a gente. Obrigado mais uma vez, satisfação ter você aqui. Eu que agradeço. Isso aí, o programa Esporte e Saúde vai ficando por aqui, até domingo que vem. Aquele abraço. Vou lhe dizer que